O Relicário. Começando até pelo menino Drummond, né? A respeito dessa inclinação, né, pela leitura e produção. Eu gostaria de falar também do contato que eu tive inicialmente, né, com Carlos Drummond de Andrade, que foi também quando jovem, né? A busca, né, de boas leituras, acabei, me recordo ainda hoje, né, de ver um livro de Drummond, uma pequena antologia colocada na estante da casa de um tio, né, em que meus primos eram leitores mais velhos, né, e foi assim o primeiro contato de abertura, acho que, com uma poesia, né. Até então eu achava que poesia é aquela coisa dada na escola, né, com o recurso à metrificação toda, de uma coisa muito distanciada. E aquilo me pareceu muito próximo, né, muito próximo para alguém que estava à procura, né, de alguma coisa com a leitura, né. A começar daquela poesia carregada de humor, né, daquele poema mais curto, né, do livro Alguma Poesia inicial, até os chamados poemas participantes, né, da Rosa do Povo, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Há também a poesia, um poema do livro de 62, que talvez tenha sido o grande livro, o último grande livro do Drummond, que é A Lição de Coisas, né? Então, a partir desses elementos, dessas traçados nessas leituras que faço, é pela leitura, na verdade, como um leitor amador da poesia de Drummond, né? E eventualmente ter que elaborar aulas sobre a poesia dele, né? Eu falo que na verdade, acho que ele é o grande poeta lírico, né, do século XX todo, né? Que acaba por, de uma forma ou de outra, se a gente pegar uma tradição toda, dar continuidade ao lirismo do Manuel Bandeira, né? Mas ele indica outros caminhos ali, né, dessa produção toda dele, que é justamente um elemento de mescla de elementos, digamos assim, dramáticos e narrativos, né, condensados no seu niilismo extremamente pessoal, né, em que alguns autores falam dessa necessidade de expressar, né, subjetivamente um sentimento do mundo, né, que inclusive é o nome salvo engano, do segundo livro dele, né. Então, é uma poesia multifacetada, toda que justamente está nessa busca de uma tentativa de uma pureza da subjetividade inexistente toda, né? Daí essas inquietudes da poesia toda dele. Ele tem realmente, né, gente, por parte a gente fala da crítica, né, de leitores no geral todo, ele, acho que concorda, por exemplo, em língua portuguesa, né? Claro que não é um concurso de Miss, né, poesia todo, mas é aquela poesia que nos traz uma forte carga de afetividade, né? Eu acho que em língua portuguesa, assim, é um poeta que, pelo menos para mim, na minha consideração até como leitor, ele está ao par e passo, né, por exemplo, da obra do Fernando Pessoa, né? Então eu acho que é essa carga mesmo de afetividade, de aproximação do leitor, né, diante de sempre um desejo de tentar uma expressão, né, de uma subjetividade diante do mundo, né, o mundo caduco, né, como ele sempre falava todo, né, sempre de uma forma muito inquieta, né, buscando sempre uma melhor expressão, né, para isso tudo, né. Ou uma expressão, não digo uma melhor expressão, mas talvez uma expressão que afete mais, né. E no caso também do Drummond, você tem uma força variada desses elementos que eu chamo de pequenos temas ou forças, né, que seriam monemas ali de elementos fortes. Você tem o humor inicial, né, que foi muito importante, né, acho que para a nossa cultura, né, geral e particularmente a literária do século XX. Né? Acho que somos ainda devedores dessa poesia de natureza revolucionária, né? Aí eu coloco também a poesia do Oswald de Andrade nesse período histórico todo, né, em que você traz a possibilidade do humor e da ironia,
né, que eram elementos totalmente distintos de uma espécie de sebo nobilis da poesia, né? A poesia era um léxico caprichado, era uma coisa extremamente formalizada, né? Então, na verdade, eles quebraram esse fetiche da poesia, né? De que ela não precisa de rima, de uma metrificação para sê-la, né? Mas sim de outros elementos ali, que penso eu que estão muito ligados a essa carga, né, da qualidade de um sentimento em palavras, que ele conseguiu fazer muito bem, né? E, na verdade, você tem pessoas que, de uma forma ou de outra, acabam trabalhando com a obra do Carlos Drummond de Andrade, observando esse percurso do próprio país mesmo, né? Que já se começa, por exemplo, dos autores modernistas no país todo, né? No sentido de mudança de um país de natureza mais agrária, né, para um país que vai se industrializando aos poucos, né, se tornando mais urbano, citadino, né? Então ele tem esses traços todos na poesia, né, que começam justamente ali na Itabira, que está no Retrato na Parede, né, do Robinson Crusoe, que ele lembra na história, né, dele, né, que aliás a história dele era mais bonita que a história do Robinson Crusoe, de um menino ali numa pequena roça, uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais. E a literatura, eu acho que ela é sempre bem-vinda, né, no processo formativo do aluno na escola, né? Seja do primeiro contato, né, com as palavras, no processo de alfabetização, né, aos ciclos iniciais ali, e que na verdade o nosso desejo seria formar bons leitores, né? Eu acho que a poesia do Carlos Drummond de Andrade ela poderia participar disso tudo, né? Mas mesmo assim é uma área que eu trabalho essa, né? Que eu falei que não sou especialista tudo, mas hoje em dia eu tenho trabalhado com ensino de literatura, né? E particularmente o que a gente chama do ensino fundamental, né? E acho que ele pode estar presente, né? Mas com uma certa preocupação, né, do professor como mediador, no sentido de um endereçamento mais adequado às séries que são trabalhadas ali, até pela possibilidade de compreensão desse aluno, né, dessa poesia toda. Porque senão nós incorremos no risco de até afastá-lo disso, né, pela não compreensão, pela não possibilidade de chegar à expressividade que seja de natureza estética do texto todo, né? Mas é bem-vindo, mas há outros autores também que podem participar, né? Eu falo por mim também, né? Eu falo que o contato com a obra do Drummond foi uma abertura para o mundo, né? Seja para as reflexões nosso sempre desejo de tentar compreender, né, isso que está em torno da nossa exterioridade e a nossa subjetividade maior, né, esses traços todos. Eu acho que isso garante, né, essa notoriedade, né, da poesia.